Deus, Jesus, a espiritualidade amiga e amorosa, os nossos perspectivos que se faz presente aqui conosco, né? Mais uma noite, mais uma quarta-feira, que a gente veio buscar um pouco de entendimento, veio nos estudar, e esse é muito bom para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Né? Hoje à noite, a gente está com a nossa irmã Simone Vasconcelos. Simone, ela é lá do grupo de estudo espírita Boana, que fica lá no Cordeiro. Leve nosso abraço fraterno para Boana. Da nossa irmã Simone, ela já veio aqui, ela estava conversando comigo, ela disse que já veio, mas não para falar com a gente, né? Ela veio assistir, foi Simone. Então, para conversar com a gente mesmo é a primeira vez. Então, sinta-se bem-vinda, né? A primeira oportunidade de muitas que virão. Futuramente a gente vai conhecer lá o grupo espírita Boana, né? E antes de começar, e o tema da nossa irmã hoje não poderia ser outro que mães. Nossa irmã vai falar de mães, já que a gente está no nível Dia das Mães, já que as pessoas consideram esse mês como o mês das mães, o mês de Maria, né? Então, eu vou ler aqui um textozinho que eu escolhi, antes da nossa irmã começar, antes de fazer a prece. O título se chama Gratidão. Hoje, quando se encontra na sementeira do serviço espiritual, ajustado a vários deveres, destaca dificuldades na tarefa que antes pareciam não existir. Vigie o pensamento e lembre-se do seu começo nas lições espirituais nos dias de ontem. Embora carregando dolorosos quadros de provas pessoais, você encontrou no trabalho o conforto, o estímulo e o rumo. Amigos queridos o apoiaram, guias invisíveis o ampararam nos momentos de crise. Lembre desse tempo, esqueça os impedimentos de agora e vá adiante, valorizando seu presente. Recorde que nunca faltou a você o amparo da misericórdia divina e que o ato de se unir, de se sentir útil por si só é a maior bênção do poder fluir na construção de seu abrigo da paz interior. Guarde consigo o sublime ensinamento de Jesus, que recomenda sair e semear sem ficar esperando por solos promissores na plantação do amor. No dicionário da alma, essa atitude tem nome, cuja sonoridade internece e vivifica. Seu nome é gratidão. Então, que a gente possa ser grato sempre por tudo que a gente tem no nosso dia a dia, nosso acordar, nosso dormir, mesmo nas dificuldades da nossa vida, que a gente sabe que não são fáceis no nosso dia a dia, mas que a gente possa ser grato sempre, sempre agradecer. Levou uma topada, agradeça. Está difícil hoje, agradeça. Porque é nesses momentos que Deus mais está com a gente, que a espiritualidade mais se encontra com a gente. E vamos fazer a nossa prece, antes da nossa semana começar, vamos fechar nossos olhos, entrar em sintonia com os nossos espíritos de luz, com o nosso mundo espiritual, com a equipe espiritual desta casa. E vamos agradecer, ser gratos por este momento, por podermos ter vindo até aqui nessa noite. A gente poderia estar na nossa casa, mas a gente preferiu vir até aqui para buscar um pouco de serenidade, de conhecimento, de paz espiritual. E somos gratos a Deus. Obrigado, Jesus. Tudo que seus nossos irmãos, nosso modelo, nosso mestre, nosso irmão, que nos auxilia sempre. Então, que sejamos gratos sempre por tudo que o mundo consegue, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo pão material, pelo pão espiritual. Abençoa todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Abençoa as nossas mães, as mães encarnadas, as mães desencarnadas. Que essa energia boa se propague pelo mundo afora. Abençoa a nossa comunidade, as nossas crianças da evangelização e as nossas mamães que fazem parte desta casa. E que a tua luz, a tua paz nos apoia, hoje, agora e para todo sempre, Senhor. Muita paz, e assim seja. Que assim seja. Então, Simone, pode ficar à vontade, a casa é sua.
noite a todos. É uma alegria, uma satisfação, uma imensa gratidão ao Divino Pai por estar aqui nesta casa de oração e trabalho. Eu trago um forte abraço de todos que fazem o grupo de estudos espírita Vômana, para todos que fazem o Augusto César. É sempre bom estarmos juntos nesta oportunidade de aprendermos em conjunto, pois o aprendizado é construído. Todos nós temos a nossa parcela de contribuição para o aprendizado. Bênçãos e paz para todos, hoje, agora e sempre. Vocês estão me escutando bem? Porque a minha fala, de vez em quando, é uma fala todazinha, mas vamos em frente com as bênçãos do Senhor. É maravilhoso saber que estamos na seara de Jesus. Todas as casas, Vômana, Bezerra de Menezes, Deus é Luz e tantas outras casas que são pontos de luz, são searas de Jesus. E nós todos fazemos parte da seara universal, que é exatamente a seara do Mestre Jesus. Juntos, todas as casas trabalham a serviço do Mestre. É Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona, é Ele que nos impulsiona para seguirmos adiante, perseverando em busca de fazermos o nosso melhor. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouco sobre esse tema maravilhoso em nossas vidas, as mães. Mas como é bom saber que nós estamos aqui encarnados em mais esta oportunidade que o Pai nos concede para podermos crescer espiritualmente. Mas para que isso aconteça, se faz necessário que cresçamos moralmente. Não pode haver crescimento espiritual sem que haja o crescimento moral. E Deus, esse Pai de amor, de infinita misericórdia e bondade, Ele concede a cada um de nós, os seus filhos, as oportunidades, as condições e os recursos para que possamos, pouco a pouco, trilharmos por caminhos, estradas ou percursos que nos levem ao crescimento, ao progresso, à evolução moral e, por consequência, espiritual. Precisamos lembrar e jamais esquecer que todos nós temos também uma missão determinada pelo Pai de ajudarmos uns aos outros, de fazermos o bem sem distinção. O Pai não nos ensina a escolhermos. Eu só vou fazer o bem, eu só vou auxiliar de alguma maneira aquele irmão ou aquela irmã que tem pensamentos parecidos, semelhantes aos meus, ou tem atitudes, falas também semelhantes. Não. O Pai nos ensina que devemos nos esforçar para fazermos sempre o nosso melhor, uns pelos outros. E é muito importante que tenhamos isso em mente e a cada dia nos esforcemos para pormos em prática. Pois sabemos que o estudo, ele é necessário, mas a prática, a vivência, ela é essencial, porque estudar é muito importante para todos. Nós estudamos as obras, por exemplo, assim compõe o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e tantas outras obras. Muito importante esse estudo, os questionamentos, as perguntas e respostas, mas essa adição, essa soma de conhecimentos, ela precisa ser colocada em prática.
porque nós vamos só acumular conhecimentos, nos abastecermos destes conhecimentos e não vamos fazer nada. É essencial que ponhamos em prática. E é isso que o Evangelho nos esclarece. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é para nós uma bússola, um instrumento de renovação, de consolo, de aprendizado, de fortalecimento, para que nós possamos seguir no nosso dia a dia, enfrentando os desafios com mais força, fé e coragem. E com a certeza que Deus, esse Pai de amor, não desampara nenhum de nós, os seus filhos. Cada um de nós no seu nível de aprendizado, de evolução. Mas Ele está ali, sempre a nos apresentar os caminhos mais adequados, para que possamos seguir conforme as orientações dEle, conforme o que Jesus, Ele que é o nosso mestre, modelo e guia, como diz para nós no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, de uma forma simples e resumida. Vem o questionamento: qual o espírito mais evoluído que serve para nós de guia, de modelo, de exemplo? E a resposta, uma resposta com 5 letrinhas, aparentemente tão pequenina: Jesus. Mas uma resposta de valor imenso, porque Ele dá para nós os passos que devem ser seguidos. Não por acaso, em uma de suas mensagens, Ele nos diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai, senão por meu intermédio. Então, quando buscamos seguir esses ensinamentos, essas diretrizes, essas orientações que Jesus nos mostra, estamos com o amor, trilhando percurso que nos aproxima do nosso Divino Pai. E esse Pai de amor que sempre mostra para nós que Ele concede o que é o melhor, nem sempre o que nós desejamos, porque é importante que compreendamos que a nossa percepção do que é melhor, do que é necessário, nem sempre está em comum acordo com o que Deus determina para nós, porque Ele é quem sabe o melhor para cada um de nós. Ele não deixa nenhuma dúvida. Nós podemos ter dúvidas, angústias, preocupações, mas Deus não. Ele sabe a hora certa, o minuto devido para tudo. E não por acaso Ele nos deu esta oportunidade de estarmos aqui em mais uma encarnação. E para que nós que estamos aqui hoje e tantos outros irmãos nossos estejam vivenciando esta encarnação ou alguma outra, se fez necessário que uma mãe pudesse trazer cada um de nós em seu ventre com a permissão do Pai. Ele pensa em tudo, sempre mostrando que quando buscamos segurar as mãos dele, estaremos vivendo de uma forma mais adequada e percebendo o melhor a fazer. O amor de mãe é um amor que a gente já deve ter escutado em alguns momentos alguém dizer, ou ler em algum lugar, ou escutar em uma palestra, em um vídeo, em uma mensagem, que é o amor que mais se aproxima do amor de Jesus. Esse mestre de amor, de bondade, que tanto fez e continua fazendo por todos nós. Esse irmão grandioso, que com a simplicidade, com a transparência do verdadeiro amor, nos convida a sermos
espíritos melhores. E aí, seguindo, nós trouxemos alguns conteúdos para compartilharmos e aprendermos juntos. Quando vocês estão aqui a escutar, a direcionar os olhares para mim, porque é normal, quando alguém está falando à nossa frente, está nos olhando, vocês também estão contribuindo com as energias, com os bons pensamentos, com os fluidos do ambiente. Porque a casa está preparada desde cedo para que o trabalho possa acontecer. Cada um de nós é uma ferramenta a construir mais um trabalho na noite de hoje. Entre tantos que Augusto César realiza, como Ana estava me dizendo logo mais cedo, quando estávamos a conversar, como tantos de vocês, Aline, Vânia e todos fazem o trabalho para que a casa possa seguir oferecendo o melhor, seguindo as orientações de Jesus e da espiritualidade que conduz todos os trabalhos. E aí, nas nossas pesquisas e estudos, vem uma mensagem que é um questionamento que nos diz: o que o Espiritismo fala sobre as mães? As nossas mães são aquele instrumento de que Deus lançou mão para que Ele se manifestasse na terra, enviando-nos à terra através delas, através das mães. A mulher rica, inteligente, intelectual, tanto quanto a mulher pobre, a mais simples e ignorante, todas, sem exceção, têm a mesma habilidade para ser mãe. Porque todas essas mulheres que têm a oportunidade de ser mãe biológica ou mãe do coração, ou são com a permissão do pai. Ele sabe exatamente cada uma destas suas filhas que nesta encarnação estão vestindo um corpo feminino e que terão a oportunidade de ser mãe com a responsabilidade de orientar, de acolher, de educar outros espíritos. Porque nós sabemos que espírito não tem sexo. Quando eu me afasto um pouquinho, fica muito baixinha a voz. É que eu não sei muito, vai ficar parado. Então, às vezes eu estou sendo dificuldade para estar transmitindo, porque eu gosto muito de movimentar. Então, o que acontece? Todos nós somos espíritos. Ora encarnado num corpo feminino, ora num corpo masculino. Mas o espírito não tem sexo. O que Deus nos ensina é que, independente do momento que estejamos a vivenciar, por exemplo, em nossa encarnação, busquemos fazer o nosso melhor. Sendo a cada dia, a cada instante, a cada momento, espíritos mais próximos dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele nos concede esta oportunidade bendita de sermos mãe, de sermos filhos. Concede às mulheres com a união daquele seu companheiro, daquele esposo, de gerar um fruto que é um filho abençoado por Deus. E sigamos, daqui a pouco iremos discorrer mais sobre isso. E na mensagem seguinte nos diz: o que Chico Xavier fala sobre as mães? Mulher, quando se faz mãe, seja ela de onde for, é sempre mulher, por dentro um anjo de amor. Maternidade na vida, que eu saiba quem não souber, é uma luz que Deus acende no coração da mulher. Muitas vezes verbalizamos ou também podemos ouvir de alguém algo do tipo: a mãe faz quase que o impossível pelo seu filho. Sabemos que é uma grande verdade. O amor de mãe é um amor imenso.
pessoas comentam também que o coração de mãe é muito grande, né? Tem espaço para todos. Às vezes alguém diz assim, meu coração é igual ao coração de mãe. Cabe muitos e muitos, e ainda caberão muitos outros, além do que podemos imaginar. Porque Deus criou esse ser, as mães, esses seres, para que elas possam orientar, ensinar, dar esclarecimentos, acolher aqueles espíritos que chegam até elas, conforme programado previamente no plano espiritual, com a permissão de Deus, para que elas possam exercer esta missão, também com muita obediência e resignação. Porque ser mãe é uma missão desafiadora. Eu acredito que aqui no Augusto César hoje, alguns de vocês sejam mães, correto? Quem aqui é mãe? Ótimo. Parabéns para todas. Está tão próximo o Dia das Mães, mas na realidade, todos os dias são Dia das Mães. A mãe, ela educa, ela orienta, ela faz com que aquele filho perceba a importância de viver, seguindo adiante, buscando sempre fazer o bem, buscando ser um homem de bem, como o nosso Evangelho segundo o Espiritismo tanto nos ensina. Para que isso aconteça, é importante que desde o ventre, ou desde aquele sentimento do coração, porque ser mãe independe de laço biológico ou consanguíneo, tem a ver com amor, com sentimento, tem a ver com laços que o Senhor fortalece e abençoa. Então, desde pequenino, a mãe, no ventre, no coração, ela já conversa com aquele espírito, com aquele ser. Ela já diz para ele, mamãe está aqui. Nós vamos ter uma história de vida, uma construção constante e contínua. E como é bom saber que Deus concede a todos nós esta oportunidade conforme o merecimento e a permissão dele dentro do nível de cada um de nós enquanto espíritos. Porque sabemos que ele é quem avalia e quem define para cada um. Por exemplo, hoje eu sou Simone, não sou mãe biológica, mas em outras existências posso ter sido mãe de alguns outros espíritos. E esta é uma missão que dura para sempre, que transcende a vida material e segue para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Não sou mãe biológica, mas mãe do coração de alguns, sim. Tia Simone, e aí a gente vai crescendo, vai se acostumando, tendo algumas conversas, algumas orientações e aprendendo, porque as mães também aprendem com os seus filhos. E vimos agora há pouco uma fala de Chico Xavier, e entre uma de suas mensagens, através de e-mail, ele traz uma mensagem curtinha, bastante edificante para nós, que diz assim: Mãe, quando a noite afervora, a tua oração no lar, teu filho morto lá fora, a brisa querendo entrar. Mãe, entregue à sepultura, vence trevas e empecilhos, para ser paz e brandura, a cabeceira dos filhos. Quantas vezes o filho está um pouco dodói, quando se diz, com a virose, com a dorzinha de ouvido, com a dorzinha de barriga, com a preocupação, triste por algum motivo, angustiado ou muito calado, e a mãe com aquela sua forma de acolher,
de trazer para o seu colo, ela chega junto com aquele instrumento de carinho, aquele instrumento que faz com que o outro se sinta acolhido, respeitado e valorizado. Assim é o amor de mãe, porque acolher é uma maneira de amar. Acolher é também aceitar e conviver com as diferenças. E a mãe dá um exemplo disso para nós. A mãe tem 3, 4, 5, 6 filhos, independente de quantidade. Ela sempre busca, ou pelo menos em sua maioria, dedicar aquele carinho, buscando dar uma orientação adequada, sabendo também que se faz necessário as correções também adequadas, devidas, até porque recebeu a missão de acolher, de educar, de orientar. E será também questionada pelo pai diante do seu retorno ao plano espiritual. O que fizestes dos filhos que te confio? Então é muito importante saber da responsabilidade, do compromisso em exercer a maternidade seguindo as orientações do nosso Pai. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec chega a perguntar aos seres espirituais qual é a missão mais importante dentre aquelas que Deus concedeu aos homens na terra e às mulheres. Os imortais respondem a Allan Kardec que a missão mais importante é a da mulher. E complementam, porque é ela que educa o homem, é ela que educa o espírito. Leia-se, homem e espírito, homens e mulheres. Como já foi dito, o espírito não tem sexo. É uma tarefa sagrada e de grande responsabilidade, considerada a mais importante missão dada a uma mulher na terra. É um compromisso espiritual. Vamos agora ratificar, confirmar o que já falamos agora há pouco. É um compromisso espiritual para acolher, educar e conduzir espíritos reencarnantes ao bem, no caminho do bem, baseando-se no amor incondicional, sacrifício e amor a Deus. Toda mãe tem aqueles momentos em que se faz necessário alguns sacrifícios, pois sabemos que na família vivenciamos situações com espíritos que têm suas diversidades uns com os outros, têm o seu perfil, as suas características, os seus gostos e as suas opiniões. Então, às vezes, exatamente por essa divergência de opiniões, existem alguns conflitos. Mas quando nós buscamos uma compreensão dos ensinamentos divinos, dos ensinamentos do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, encontramos uma forma de obter o alicerce para ter essa relação familiar de uma forma mais equilibrada, mais harmonizada. Mencionamos sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é ele que traz para nós, que trata das leis morais. E são essas leis morais que nós aprendemos, precisamos internalizar e vivenciar para pouco a pouco alcançarmos um degrau na nossa escala de evolução espiritual, do nosso progresso.
nos encontramos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Não por acaso, porque se aqui estamos, é porque ainda precisamos fazer parte deste planeta. E estamos também fazendo parte deste planeta, na família em que precisamos estar. Às vezes alguém diz assim: na minha família são todos tão diferentes, as nossas opiniões divergem com tanta frequência, às vezes eu chego a pensar que não sou desta família. Ou alguém chega para nós e diz isso, ou algum familiar. Nós precisamos entender e jamais esquecer que nenhum de nós vem da família trocada ou na família errada, como pode ser em algum momento dito. Cada um de nós vem exatamente da família certa, passando pelos conflitos, pelos desafios necessários, mas também passando por lições de amor, de oportunidades de construção em conjunto, de vitórias, de alegrias, naquele núcleo familiar. A família é a célula máter. Todos nós aprendemos isso. Que bom que temos a oportunidade de vivenciarmos esses laços familiares, sabendo que muitas vezes acontece em que espíritos que não fazem parte da mesma família consanguínea têm afinidades com outros irmãos, amigos que não têm laços consanguíneos ou biológicos, mas têm laços espirituais ou afetivos. Isso acontece, faz parte também do nosso aprendizado. Sigamos. Maternidade como missão. A mãe tem um papel crucial na construção da sociedade, exercendo influência direta sobre os filhos, exercendo influência direta sobre esses espíritos que o Pai lhe concedeu, lhe agraciou com a missão de ser mãe, para que ela possa crescer, progredir e para que os outros, os espíritos que a ela foram confiados, também possam crescer, para que possa haver um melhoramento nesse crescimento moral e espiritual. A ideia central é que a missão da mulher de educar e guiar os homens, os espíritos, é a mais importante, pois através dela se molda o futuro da humanidade. Se ela orienta, se ela esclarece, se ela educa, então ela tem essa missão, esse compromisso de tamanha importância, mostrar para o outro o quanto é importante ser um espírito educado, que respeita o próximo, que faz o bem. Precisamos lembrar que Jesus nos orienta a fazermos ao outro da mesma maneira que desejamos que eles façam para conosco. E tantas vezes, com o nosso egoísmo, o nosso orgulho ou vaidade, 3 itens considerados chagas da humanidade: orgulho, egoísmo e vaidade. Muitas vezes nós não percebemos o quanto estamos sendo contrários aos ensinamentos do Pai com os nossos irmãos. Mas quando alguém, por exemplo, quando Simone faz algo que não é de acordo com os ensinamentos divinos, com os ensinamentos do Mestre Jesus, na maioria das vezes ela não percebe, porque a gente tem, parece que uma venda nos olhos. Mas se X, fulano, fizer a mesma coisa com Simone, no instantezinho dá um alerta. Parece que pisa no calo, algo desse tipo. É verdade ou não é?
Porque quando o outro faz, a gente tem muita facilidade de apontar, de avaliar e de julgar. E precisamos lembrar e jamais esquecer que a maior justiça é a divina. Não cabe a nós estarmos julgando o nosso próximo. Precisamos nos preocupar em julgar nossa conduta, a nossa fala e o nosso pensamento, e não ao do nosso próximo. Quando a gente fala ainda em amor materno e filial, trouxemos para nós a pergunta 890 do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, assim como o Evangelho. E nesse capítulo 11 ele trata da lei de justiça, de amor e de caridade. No item amor materno e filial, na pergunta 890, Kardec pergunta aos irmãos espirituais: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, como aos homens e aos animais? E a espiritualidade responde: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. O amor materno, ele transcende, até porque nós sabemos que a morte não existe. Nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Quando fechamos o ciclo aqui no plano Terra, seguimos para o plano espiritual, continuando conforme a nossa evolução, o nosso estágio, a nossa escala de evolução espiritual, conforme a permissão e a determinação do Pai. De acordo também com o que nós construímos durante todos os instantes da nossa jornada concedida pelo Pai. Porque nenhum de nós está aqui no plano Terra a passeio. Todos nós estamos aqui com missão, com objetivos e com algo em comum: o aprimoramento moral e espiritual, o melhoramento. E aí, seguindo, nós não poderíamos deixar de falar sobre Maria de Nazaré, a mãe do nosso amado Mestre Jesus. E entre algumas de nossas pesquisas, lembramos de trazer algo documentado nos Evangelhos, especialmente no trecho de Lucas, esse que nós trouxemos, Lucas capítulo 1, de 28 a 33, os versículos, traz para nós uma mensagem de Gabriel, quando saúda Maria, essa mãe de amor, dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim.
disciplina faz parte do trabalho. Estou focada. Então segue, ainda no Evangelho de Lucas, veja o que traz para nós. A disposição de Maria para cumprir a vontade de Deus era imensa, tal que, com a sua simplicidade, com muita coragem e confiança na providência divina, ela responde ao anjo com emblemáticas palavras que lhe caracterizariam por toda a vida, lhe marcam para sempre. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a vontade do Pai, segundo a determinação dele. Ele escolheu Maria, ainda tão jovem, mas ele sabia da evolução que ela se encontrava enquanto espírito, evolução de amor, pronta para ser mãe. E seguindo, encontramos também em Lucas um questionamento que traz para nós o questionamento somado com a resposta, uma reflexão para que possamos analisar calmamente em outros momentos, porque é um assunto sempre importante para estudarmos. Quando falamos de Maria, quando falamos da mãe de Jesus, quando falamos de mães, palavra bendita. Quais as principais características de Maria, mãe de Jesus? Ela expressa seus sentimentos sobre o que aconteceu em sua vida e reflete seu entendimento recente de seu lugar no plano de Deus. Sobretudo, ela engrandece, louva e glorifica a seu Deus, em quem se alegra como seu Salvador. Lá em Lucas, ainda no capítulo 1, de 46 a 47, tem essa mensagem. Maria de Nazaré, Maria Santíssima, a mãe simbólica de todos nós, de toda a humanidade, do planeta Terra. Essa mãe que simboliza amor, simplicidade, humildade, caridade, obediência e resignação, como nos ensina o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse é o capítulo 9, que trata da mensagem à paciência, no capítulo intitulado Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ele trata da mensagem à paciência, da obediência e resignação e tantas outras. E nos ensina, assim como Maria, a sermos obedientes e resignados perante as leis divinas. Maria é um espírito puro, de muita evolução. Não por acaso Deus a escolheu, porque ela é um exemplo de amor, de abnegação, de sacrifício, trabalhando sempre lado a lado com Jesus em prol de toda a humanidade. É um assunto que teríamos muito o que falar a noite toda, mas temos um tempo de trabalho que também é importante, inclusive para nós compreendermos a necessidade da disciplina, da troca de falas, de reflexão, de estudo em conjunto, para que possamos assimilar cada vez mais e melhor os ensinamentos do Mestre e os ensinamentos que a nossa doutrina espírita tanto traz para nós. A missão da mulher, a ideia central que os Espíritos indicam. A missão da mulher é fundamental, porque é ela que educa o homem e molda o caráter da humanidade desde a infância. Logo no início eu falei da questão da mãe conversar ainda com seu filho no ventre, no coração, de procurar falar, orientar, cada uma do seu jeito, sobre a importância
de conhecer os ensinamentos de Jesus, porque o Espírito vai sendo educado desde o início da sua formação para estar aqui no plano terreno. E após o desencarne, ele continua recebendo orientações da mãe, da espiritualidade do pai, tudo de acordo com o seu nível de evolução, com o seu merecimento. Toda mãe é um instrumento de Deus. Seus braços são pontes entre o céu e a terra, conduzindo os filhos pelo caminho da esperança e da virtude. Queridos amigos, toda mãe é um símbolo do amor de Jesus. É um símbolo do amor verdadeiro. É um símbolo para que nós possamos, a cada instante, nos lembrarmos que temos a missão de amarmos uns aos outros. Entre os ensinamentos do Mestre, ele nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amo, porque ele está sempre conosco. Ele não desiste de nós. Sabe aqueles momentos em que nós tropeçamos, que nós falhamos, que não são poucos, sabemos, porque todos nós somos falhos, porém também virtuosos. Nenhum de nós é um poço só de virtudes ou só de falhas. Todos nós estamos a caminho da evolução com o aprendizado necessário. Mas Jesus, ele não desiste de nenhum de nós. Então nós precisamos entender que mesmo quando caímos, quando tropeçamos, ele está ali e ele nos diz: levanta-te e anda. Mas ele nos orienta a nos esforçarmos para não cairmos mais uma vez nas mesmas falhas. A nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá tem uma mensagem edificante que diz para nós: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Estamos falando das mãos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. A semente plantada por cada mãe no coração de cada um dos seus filhos. Desde o ventre, desde o coração. Mães do coração são todas. Porque aqui na terra é o órgão que nós mencionamos como o que traz o sentimento do amor. Queridos amigos e irmãos, o amor constrói. O amor traz para nós, no final teremos uma música, mas queremos dizer que o amor propicia, traz para cada um de nós transformações, modificações, reformas que as palavras não explicam. A tão falada reforma íntima, transformação interior, ela só acontece através da nossa perseverança em vivenciar o amor. Quando buscamos praticar o bem, a caridade, a solidariedade, o respeito ao próximo, estamos no caminho da vivência do amor, como nos ensina o nosso Senhor. Nunca é tarde para começar ou recomeçar, porque Deus nos dá
todas as oportunidades, que possamos fazer o bom uso do nosso tempo, das oportunidades, dos instantes, das situações que o Pai concede a cada um. E a todo instante Ele nos abençoa. Ele nos apresenta situações para que possamos ser espíritos melhores. Mesmo naqueles momentos árduos que tantas vezes as mães vivenciam com seus filhos, com seus companheiros. Situações que cada uma bem sabe. Sabemos que são inúmeras. Mas essa missão desafiadora é uma oportunidade também para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir, assim como os seus filhos, que também prestaram conta, porque tiveram a oportunidade de crescer. E cada um de nós vai prestar conta de tudo que o Pai nos concedeu como recursos para que possamos nos tornar, pouco a pouco, espíritos melhores. Que possamos, meus queridos irmãos, lembrar sempre que Deus plantou em cada um de nós, em seus filhos, uma sementinha de amor. Mas Ele dá para nós o livre-arbítrio, que o nosso Evangelho também traz para nós como lição, para que possamos aprender o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E através desse livre-arbítrio, Ele nos convida para cultivarmos, para regarmos essa semente de amor plantada por Ele da melhor forma, para pouco a pouco seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus, nos aproximando de Deus, esse Pai de amor. Porque Deus, esse Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, Deus é o amor por excelência. Ele é o amor pleno. E nós, os seus filhos, somos o amor em desenvolvimento. Meus queridos amigos e irmãos, mãe simboliza amor. Mãe simboliza que nós precisamos, a cada dia, ao novo amanhecer, buscarmos melhores caminhos para florescer, buscando viver e crescer, dando as mãos e unindo os corações uns com os outros. Façamos a nossa parte. Deus é amor, Deus é luz. E Jesus nos diz que brilhe a vossa luz. Ele nos ensina que todos nós somos luzes. Mas cabe a cada um fazer brilhar essa luz com simplicidade, com humildade. E primordialmente com muito amor. Porque o ensinamento do Mestre nos diz que mesmo nos dias nublados, a nossa luz há de brilhar, a depender da nossa perseverança em trilhar os caminhos ensinados pelo Divino Pai. Que possamos orar e vigiar com mais frequência, como o Senhor nos ensina. Vigiar a nossa conduta, o nosso pensamento e a nossa fala, e não a do outro. Porque quando nos tornamos espíritos mais vigilantes, conseguimos nos harmonizarmos e termos um equilíbrio mais adequado, para nos aproximarmos mais do Divino Pai e orarmos, e entrarmos numa sintonia de prece. Queridos amigos e irmãos, a prece é o melhor e maior instrumento para todos os instantes, para todos os momentos de nossa vida. Na hora da saúde ou da doença, na alegria ou na tristeza, nos momentos bons e que não consideramos tão bons. A prece é o melhor instrumento, é o melhor remédio
para toda e qualquer situação. A prece nos renova, nos fortalece. Observemos, quando paramos em um dado minuto, estamos vivenciando, independente da situação que seja, paramos um pouquinho e façamos uma prece. Ao concluirmos, nos sentiremos renovados, energizados e mais encorajados com a presença do Senhor. Queridos amigos, Deus é amor, Deus é luz. Jesus, o nosso Mestre, é Ele que nos conduz. Que possamos caminhar, nos esforçando para vivenciar o verdadeiro amar que Deus está a nos ensinar. E as mães são um exemplo vivo desse caminho de amor que nos ensina o nosso Senhor. Queridos, no final teremos uma música que eu pedi a Aline a permissão para colocar, uma música que fala de amor, que fala de Jesus. Mas eu quero dizer a todos vocês, primeiro, que eu desejo de coração parabéns para todas as mães, mães de amor, mães de coração, para essas mulheres guerreiras que vivenciam os desafios, para os pais que também são mães, para os pais, dizemos assim, parabéns. E que possamos nos lembrar que todos nós juntos podemos unir os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos corações, nos tornarmos mais fortes em busca de vivenciar o amor que o Mestre tanto nos ensina. Queridos amigos e irmãos, gratidão é a palavra que me resume dessa noite abençoada, iluminada por Deus. Gratidão a Deus por esta oportunidade de estar aqui no Augusto César, na noite de hoje, aprendendo. Porque quando eu falo, os primeiros ouvidos que escutam são os meus. E eu estou aqui a aprender com todos vocês, encarnados e desencarnados. Gratidão à casa pela oportunidade de trabalho. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Simone Vasconcelos, atleta da vida. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a vocês. Sintam-se abraçados por mim. Vamos me ajudar a colocar a música? Aumenta o volume lá. Eu baixei para ela já está aqui. Só. Vocês prestem atenção à letra desta música. Você sabe que é amor, é bom saber, sentimento tão sublime, vindo dos céus, apresentado por Jesus, que veio nos dizer que existe várias formas de amar. Pode ser um abraço fraterno, um aperto de mão, pode ser um sorriso, ou chorar. O amor é assim, tem várias formas de se expressar. Pode ser a palavra que confortar o coração, pode ser na atitude de perdoar e plenitude, pode ser através de um beijo, só não pode ser de qualquer jeito, tem que ser um beijo de luz, com respeito que ensinou Jesus. Um beijo com carinho, é um beijo de luz, um beijo com respeito
Essa música está sendo cantada pela nossa querida amiga e irmã Ana Cláudia Mendonça, que faz parte do Núcleo Espírita Mensageiros do Lar, que fica situado no R7 Várzea. Bênçãos e paz. Vamos vivenciar o amor, como nos ensina o nosso Senhor. Simone, vida fantástica. Gratidão, mulher. Gratidão. Faz tempo que eu não escuto uma palestra assim tão íntima sobre as mães, sobre Jesus no geral. Faz muito tempo, sabe? Todas as pessoas vêm falar, mas assim, que veio assim do coração, aquilo espontâneo. Não deixe de fazer a nossa tese. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de ter você aqui, né? Como você já disse, que veio uma vez, mas não veio para conversar, veio para assistir. E dessa vez ela veio para conversar com a gente, foi maravilhoso, né? E mais uma vez leva o nosso abraço fraterno para a Ana, tá? Um abraço bem. Sinta-se convidados para conhecer. Com certeza, em breve a gente vai, porque o nosso amigo da vez é Marco Polo, mas Marco Polo, o amigo da vez é Marco Polo, e Marco Polo que leva a gente para tudo que é canto. Aí quando ele está disposto, ele sabe quando a gente acessar. Aí o amigo da vez ele, a gente marca com ele, vamos marcar uma vez, aí em breve a gente chega por lá. A gente vai fazer o nosso passo coletivo da gente, Cacagalos, ali a Cacagalos para a gente. E nossa irmã vai fazer a nossa prece, eu vou usar ela mais um pouquinho. Nesse momento a gente vai mentalizar Jesus, o que a gente tanto deseja, as vibrações positivas. E vamos mais uma vez com a nossa irmã Simone. Pode ficar à vontade. Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz, da vossa luz e do vosso amor. Pai, agradecidos estamos por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa noite abençoada, nessa noite de aprendizado e construção em conjunto. Obrigada, Deus, por tudo em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos cada vez mais em busca de trilharmos o caminho do bem. Que a tua paz, a tua luz e o teu amor se faça presente na vida de todos nós, encarnados e desencarnados